Parte 3. Sua chave para a cidadela da riqueza. Capítulo 11. Será que existe um atalho para a riqueza? Um atalho é definido como uma forma de realizar algo mais sabidamente do que pelo processo ordinário. É uma rota mais direta do que a normalmente tomada. E o homem que toma o atalho conhece seu destino. Ele conhece a rota mais direta. Todavia, nunca chegará a seu destino, a menos que inicie e continue em direção a ele, independentemente das interrupções que encontre ou os obstáculos com que se depare. No capítulo 2, listamos os 17 princípios do sucesso. Eis aqui os 17 princípios. Primeiro, atitude mental positiva, objetivo definido, esforço extra, pensamento exato, autodisciplina, mente superior, fé aplicada, personalidade agradável, iniciativa pessoal, entusiasmo, atenção controlada, trabalho em equipe, aprender com a derrota, visão criativa, orçamento de tempo e dinheiro, manutenção da boa saúde física e mental e, por último, mas não menos importante, usar a força cósmica do hábito, a lei universal. Por que repetimos os 17 princípios do sucesso? Queremos mostrar a você o atalho para a riqueza. Queremos que você tome a rota mais direta. Para tomar a rota mais direta, você deve necessariamente pensar com uma atitude mental positiva. E uma atitude mental positiva resulta da aplicação desses princípios do sucesso. A palavra pensar é um símbolo. O significado dela para você depende de quem você é. Quem é você? Você é o produto de sua hereditariedade, meio ambiente, corpo físico, mente consciente e subconsciente, experiência de uma determinada posição e direção no tempo e no espaço e algo mais, incluindo poderes conhecidos e desconhecidos. Quando você pensa com uma atitude mental positiva, pode relacionar, usar, controlar ou harmonizar todos eles. Só você pode pensar por você. Portanto, o atalho para a riqueza para você pode ser expresso em um símbolo de 5 palavras. Pense com AMP e enriqueça. Se você realmente pensar com uma atitude mental positiva, automaticamente vai prosseguir com a ação. Vai empregar os princípios da AMP expressos neste livro, os quais vão ajudá-lo a atingir qualquer meta que não viole as leis de Deus ou os direitos dos seus semelhantes. Piloto número 11. Um pensamento pelo qual se guiar. Um atalho para a riqueza. Pense com atitude mental positiva e enriqueça. Se você tem uma atitude mental positiva, você pode fazer, se acreditar que pode. Capítulo 12. Atrair, não repelir a riqueza. Seja você quem for, independentemente da sua idade, educação ou ocupação, você pode atrair riqueza. Também pode repelir. Dizemos atrair, não repelir a riqueza. Este capítulo diz como você pode ganhar dinheiro. Você gostaria de ser rico? Numa cama de hospital, pense. Ao estudar a carreira de homens bem-sucedidos, vez após vez, descobrimos que eles datam seu sucesso do dia que pegaram uma obra de alto aperfeiçoamento. Nunca subestime o valor de um livro. Os livros são ferramentas, proporcionam inspiração que pode lançá-lo em um novo e ousado programa e também iluminam os dias sombrios que um programa se implica. George Stefek estava convalescendo no hospital administrativo para veteranos de Haines. Lá, ele descobriu por acaso o valor do tempo dedicado a pensar. Financeiramente, estava falido. Enquanto convalescia, tinha muito tempo livre. Não havia muita coisa a fazer, exceto ler e pensar. Ele leu Quem Pensa Enriquece e ficou pronto. George teve uma ideia. Muitas lavanderias, sabia, dobravam suas camisas recém-passadas sobre um pedaço de cartolina para mantê-las lisas e livres de amassados. Escrevendo algumas cartas, ficou sabendo que essas cartolinas de camisa custavam às lavanderias $4 o milhar. A sua ideia era vender as cartolinas a $1 o milhar. No entanto, cada uma levaria um anúncio. Os anunciantes, é claro, pagariam pelo espaço, e George teria um lucro. Ele teve uma ideia e tentou fazê-la funcionar. Quando saiu do hospital, entrou em ação.
Novato no campo da publicidade, teve seus problemas, mas finalmente desenvolveu técnicas de vendas bem-sucedidas por meio do que os outros chamam de tentativa e erro. Mas nós chamamos de tentativa e sucesso. George manteve o costume que havia começado no hospital de dedicar tempo ao estudo, pensamento e planejamento todos os dias. Mesmo com o negócio avançando rapidamente, decidiu aumentar suas vendas, aumentando a eficiência do serviço. As cartolinas, quando retiradas das camisas, não eram conservadas pelos clientes das lavanderias. Ele perguntou a si mesmo: como posso fazer com que as famílias guardem essas cartolinas de camisa com as propagandas? A solução fulgurou em sua mente. O que fez? De um lado da cartolina de camisa, continuou a imprimir um anúncio em preto e branco ou em cores. Do outro lado, acrescentou algo novo. Um jogo interessante para as crianças, uma receita deliciosa para a esposa ou palavras cruzadas provocativas para toda a família. George diz que um marido se queixou de que a conta da lavanderia tinha sumido de forma súbita e inexplicável. Ele então descobriu que a esposa estava mandando para a lavanderia camisas as quais ele normalmente poderia ter usado um outro dia, apenas para obter mais as receitas de George. Mas não parou por aí. Ele era ambicioso. Queria expandir os seus negócios ainda mais. Então se perguntou outra vez, como? E encontrou a sua resposta. George doou o valor total de $1 por milhar que recebia das lavanderias para o Instituto Americano de Lavanderia. O Instituto, por sua vez, recomendou a todos os membros que ajudassem a si mesmos e a associação comercial usando as cartolinas de camisa de George com exclusividade. E assim ele fez outra descoberta importante. Quanto mais você dá daquilo que é bom e desejável, mais recebe. O tempo dedicado a sessões de pensamento, cuidadosamente planejado, trouxeram considerável riqueza a George. Ele descobriu que reservar tempo é essencial para a atração bem-sucedida de qualquer riqueza. É no silêncio que nossas melhores ideias nos ocorrem. Não cometa o erro de acreditar que você está no seu estado mais efetivo e eficiente quando em algum tipo de correria frenética. Não presuma estar perdendo tempo quando reservam tempo para pensar. O pensamento é a fundação sobre a qual tudo o mais é construído pelo homem. Não é necessário você ir para um hospital para estabelecer o hábito de ler bons livros de motivação, pensar ou fazer planos. E suas sessões de pensamento, estudo e planejamento não precisam ser muito longas. Se investir apenas 1% do seu tempo em uma sessão dessas atividades, isso fará uma incrível diferença na velocidade com que você alcança suas metas. Seu dia tem 1.440 minutos. Invista 1% desse tempo em uma sessão de estudo, pensamento e planejamento, e ficará pasmo com o que esses 14 minutos farão por você. Então pode ficar surpreso ao verificar que, desenvolvendo esse hábito, receberá ideias construtivas quase a qualquer hora ou em qualquer lugar onde possa estar, enquanto lava a louça, ou anda de ônibus, ou toma um banho. Certifique-se de usar 2 das maiores, todavia simples ferramentas de trabalho já inventadas, ferramentas usadas por um gênio como Thomas Edison, um lápis e um pedaço de papel. Ele tinha papel e lápis sempre à mão. Desse modo, você, como ele, vai registrar as ideias que aparecem do dia ou à noite. Outro requisito para atrair riqueza é aprender a definir sua meta. É importante que você entenda isto. Poucas pessoas, mesmo quando percebem a importância, entendem realmente como definir uma meta. Aprenda a definir as suas metas. Existem 4 coisas importantes a ter em mente. Primeiro, escreva a sua meta. Você então vai começar a cristalizar o seu pensamento. O próprio ato de pensar enquanto escrever terá a tendência de criar uma impressão indelével em sua memória. Segundo, dê um prazo a si mesmo. Especifique um tempo para alcançar o seu objetivo. Isso é importante para motivá-lo. Parta na direção de sua meta e continue andando em direção a ela. Terceiro, defina padrões elevados. Parece haver uma relação direta entre a facilidade de alcançar uma meta e a força de seus motivos. Você descobriu por si, no capítulo 9, como motivar a si mesmo e no capítulo 10, como motivar aos outros. E de um modo geral,
Quanto mais alta for a sua meta principal, mais concentrado será o esforço para alcançá-la. O motivo para isso é que a lógica tornará obrigatório almejar pelo menos um objetivo intermediário, bem como um imediato. Assim, almeje alto. E tenha então um degrau imediato e outro intermediário, levando à sua realização. A seguinte pergunta deve estimular o seu pensamento. Onde você vai estar e o que estará fazendo daqui a 10 anos, se continuar fazendo o que está fazendo agora? Quarto, almeje alto. É curioso que almejar alto na vida, pleitear prosperidade e abundância, não exige mais esforço do que é exigido para se aceitar miséria e pobreza. Barganhei com a vida por 1 centavo, e a vida não pagava mais, por mais que eu implorasse à noite, quando contava minhas parcas reservas. Pois a vida é apenas empregadora, ela dá o que você pede, mas uma vez que tenha estabelecido o salário, ora, é preciso aguentar a tarefa. Trabalhei por um salário vil, só para descobrir, consternado, que qualquer salário que eu tivesse pedido à vida, a vida teria pago com boa vontade. Você deve ser corajoso o suficiente para pedir à vida mais do que possa sentir que mereça neste momento. Porque é um fato observável as pessoas tenderem a elevar-se para atender às demandas colocadas sobre elas. Embora seja extremamente desejável que você projete seu programa do começo ao fim, isso nem sempre é viável. Não se sabe sempre todas as respostas entre o início de um grande empreendimento ou jornada e seu final. Mas, se você sabe onde está e onde quer estar, começando de onde está para chegar aonde quer estar, avançará passo a passo, até chegar lá, caso se mantenha adequadamente motivado. Dê aquele primeiro passo. A coisa mais importante depois de definir uma meta é partir para a ação. Uma avó de 63 anos, a senhora Charles Philippia, decidiu que iria a pé de Nova York para Miami, Flórida. Ela chegou a Miami e, enquanto estava lá, foi entrevistada por jornalistas. Eles queriam saber se a ideia de uma longa viagem a pé não a assustara. Como ela conseguira a coragem para fazer uma viagem, tendo os pés como seu único meio de transporte? Não é preciso coragem para dar um passo, respondeu Philippia. E isso foi tudo o que eu realmente fiz. Só dei um passo, então dei outro passo, e depois outro, e mais outro. E aqui estou eu. Sim, você deve dar aquele primeiro passo. Não faz diferença quanto tempo de pensamento e estudo você tenha gasto. Isso será de pouca utilidade, a menos que você também haja. Um dos autores foi apresentado a um homem em Phoenix, Arizona, por um amigo. Foi uma apresentação um tanto estranha. Conheça o homem que recebeu $1 milhão em dinheiro por uma mina de ouro e agora tem $1 milhão e também é dono da mina. Como nesse mundo você conseguiu uma coisa dessas? Veio a pergunta com considerável admiração. Ora, eu tive uma ideia, mas não tinha dinheiro. Eu tinha uma picareta e uma pá. Então peguei minha picareta e minha pá e fui tornar a minha ideia uma realidade, ele respondeu. Aí me ocorreu, se eu procurasse uma mina de ouro e cavasse em torno do veio, caso a encontrasse, uma das grandes corporações de mineração poderia bancar o trabalho nela, já que eu não teria o capital necessário. Você sabe, o maquinário de mineração custa bastante dinheiro hoje em dia. Então procurei e achei um veio de ouro. Tudo indicava que tinha feito uma descoberta muito valiosa. Vendi por $2 milhões. Os termos eram $1 milhão em dinheiro e uma primeira hipoteca de $1 milhão. Quando as operações de mineração estavam em andamento, o veio esgotou-se. Informei aos donos da mineradora que, se quisessem abandonar a mina, eu a retomaria e cancelaria a hipoteca. Eles aceitaram. Então você vê, recebi $1 milhão em dinheiro pela mina e ainda tenho $1 milhão e a mina. Riqueza repelida com uma atitude mental negativa. Uma atitude mental positiva atrairá riqueza, mas uma atitude mental negativa fará exatamente o contrário. Com uma atitude mental positiva, você vai continuar tentando,
até obter a riqueza que procura. Pode começar com uma atitude mental positiva e dar o primeiro passo adiante. Todavia, pode ficar influenciado pelo lado negativo de seu talismã e parar quando está a apenas um passo de alcançar o seu destino. Você pode deixar de empregar um dos 17 princípios do sucesso. Cá está um bom exemplo. Vamos chamar o nosso homem de Oscar. Em meados de 1929, Oscar estava na estação de trem de Oklahoma, onde precisava aguardar por várias horas numa conexão para o leste. Ele havia passado meses no deserto do oeste, com temperaturas de até 38 graus. Andava à procura de petróleo para uma firma do leste e tivera êxito. Oscar havia se formado no MIT. Dizem que tinha combinado a velha varinha de vedor, galvanômetro, magnetômetro, oscilógrafo, válvulas de rádio e outros instrumentos em um aparelho para detecção de depósitos de petróleo. Ele fora informado de que a empresa da qual era representante estava insolvente. A falência ocorrera porque o presidente havia usado os grandes recursos em dinheiro em especulação no mercado acionário. O mercado quebrou no final de 1929. Oscar estava a caminho de casa, sem emprego, e o panorama era deveras desanimador. A atitude mental negativa começou a exercer uma poderosa influência sobre ele. Como tinha que esperar várias horas, decidiu ocupar-se montando seu instrumento na estação de trem. A leitura do aparelho foi tão alta na indicação positiva de depósitos de petróleo que Oscar, enraivecido, impulsivamente, chutou o instrumento e o destruiu. Veja, ele estava frustrado. Não poderia haver tanto petróleo. Não poderia haver tanto petróleo, gritou repetidamente em desgosto. Mas Oscar estava frustrado. Estava sob a influência de uma atitude mental negativa. A oportunidade que estivera buscando jazia a seus pés. Ele tinha apenas que dar um passo para alcançá-la. Mas devido à influência de uma atitude mental negativa, recusou-se a reconhecer isso. Oscar perdeu a fé em sua própria invenção. Se eu estivesse sob a influência da AMP, poderia ter atraído a riqueza, ao invés de repelido. Fé aplicada é um dos 17 importantes princípios do sucesso. O teste de sua fé é se você a aplica na hora da sua maior necessidade. A atitude mental negativa levou Oscar a acreditar que muitas das coisas que ele tinha fé estavam erradas. Como você deve lembrar, a depressão trouxe uma consciência de medo à mente de muitas pessoas. Ele foi uma delas. Tinha trabalhado duro e se sacrificado. Contudo, estava desempregado por algo de que não tinha culpa. Oscar tinha o presidente da companhia em alta estima. No entanto, aquele homem em que ele confiava desviara fundos da empresa. Agora a máquina que tinha provado seu valor no passado parecia ter pipado. Sim, ele estava frustrado. Quando Oscar embarcou no trem na estação ferroviária de Oklahoma, naquele dia, deixou seu aparelho para trás. E também deixou um dos mais ricos depósitos de petróleo do país. Pouco tempo depois, descobriu-se que Oklahoma estava literalmente boiando em cima de petróleo. Oscar tornou-se a demonstração viva da aplicação de 2 princípios. Uma atitude mental positiva atrai riqueza e uma atitude mental negativa a repele. A riqueza pode ser adquirida com um salário modesto. Mas você pode dizer: tudo isso sobre atitudes mentais positivas e negativas é muito bom para quem quer fazer $1 milhão. Mas eu não estou realmente interessado em fazer $1 milhão. Claro, eu quero segurança. Quero o suficiente para viver bem e cuidar das necessidades que terei um dia quando me aposentar. E quanto a mim, que sou um empregado de escritório. E quanto a mim, que tenho apenas um salário justo. Aqui está a nossa resposta. Você também pode adquirir riqueza. Riqueza suficiente para ter segurança. Ou até mesmo riqueza suficiente para tornar-se rico, apesar do que você diz. Apenas deixe a influência da atitude mental positiva de seu talismã afetá-lo de modo favorável. Vamos provar que isso pode ser feito. E se por algum motivo você não estiver totalmente convencido, apenas leia um livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, dê o seu primeiro passo à frente. Continue indo,
e você terá segurança financeira ou riqueza que está procurando. Foi exatamente isso que o Sr. Osborne fez. Osborne era um trabalhador assalariado. No entanto, adquiriu riqueza. Não faz muitos anos que se aposentou com a seguinte declaração: agora passo tempo com meu dinheiro, ganhando dinheiro para mim, enquanto eu faço o que quero fazer. Novamente, o princípio usado por Osborne é tão óbvio que muitas vezes não é visto. O princípio que ele aprendeu e que você também pode empregar agora será declarado em umas poucas palavras, na leitura de O Homem Mais Rico da Babilônia. Osborne descobriu que a riqueza pode ser adquirida se você, primeiro, economizar apenas 10 centavos de cada dólar que ganha. Segundo, a cada 6 meses, investir as suas economias e os juros ou dividendos dessas economias em investimentos. Terceiro, quando investir, procurar conselho especializado em investimentos seguros e assim não jogar e perder o seu capital. Vamos repetir, isso é exatamente o que Osborne fez. Apenas pense nisso. Você pode ter segurança ou riqueza economizando apenas 10 centavos de cada dólar que ganha e investindo com segurança. Quando você deve começar? Faça isso agora. Vamos comparar a experiência de Osborne com a de um homem que tinha boa saúde física e leu um livro inspirador. Ele tinha 50 anos de idade quando foi apresentado a Napoleon Hill. Esse homem sorriu ao dizer: li seu livro Quem Pensa Enriquece há muitos anos, mas não estou rico. Napoleon riu e então respondeu sério: mas você pode ser rico. Seu futuro está à sua frente. Você deve preparar-se para estar pronto. E ao se preparar para as oportunidades que estão disponíveis para você, deve primeiro desenvolver uma atitude mental positiva. E o interessante é que o homem deu atenção ao conselho do autor. 5 anos depois, não estava rico, mas havia desenvolvido uma atitude mental positiva e estava no caminho para a riqueza. Ele tivera uma dívida de muitos milhares de dólares no período de 5 anos, liquidou as dívidas completamente e começou a fazer investimentos com o dinheiro que economizou. Ele desenvolveu a AMP e estudou o livro Quem Pensa Enriquece. Não apenas leu, aprendeu a reconhecer os princípios e aplicá-los. Quando o lado de uma atitude mental negativa de seu talismã estava influenciando, ele era como aqueles trabalhadores que culpam suas ferramentas por sua produção pobre. Você alguma vez culpou as suas ferramentas? Onde recai a culpa se você possui uma câmera perfeita e usa o filme certo? Se você tem um conjunto apropriado de regras para tirar fotos perfeitas sob todos os tipos de circunstâncias? Se alguém tira fotografias perfeitas com a sua câmera, mas as suas são um fracasso? A culpa é da câmera? Pode ser que você já tenha lido as regras, mas nunca tenha reservado um tempo para entendê-las. Ou se entendeu, pode ser que não as tenha aplicado. Pode ser que você tenha lido Atitude Mental Positiva, um livro que poderia mudar todo o curso da sua vida para melhor, sem reservar tempo para entender, memorizar automotivadores, aprender os princípios que vão garantir o sucesso e aplicá-los. Sua resposta ficará evidente para você por meio da sua ação. Mas não é tarde demais para aprender. Se você aprendeu até agora, pode muito bem aprender neste momento. Você não terá êxito consistente, a menos que conheça e entenda as regras. Não terá sucesso continuamente, a menos que as aplique. Portanto, reserve tempo para compreender e aplicar o que você está lendo neste livro. A atitude mental positiva irá ajudá-lo. A casa dos meus sonhos. Lembre-se, os pensamentos que você tem e as declarações que faz sobre si mesmo determinam sua atitude mental. Se você tem um objetivo que vale a pena, encontre a razão pela qual você pode alcançá-lo, em vez de centenas de razões pelas quais não pode. Uma das regras para se obter o que quer por meio de uma atitude mental positiva é agir assim que tiver a sua meta em vista. A outra é fazer um esforço extra. W. Clement Stone conta a seguinte experiência que ilustra as duas regras. Numa noite de abril, quando eu estava visitando Frank e Cláudia na cidade do México, Cláudia comentou: quem me dera tivéssemos uma casa no Jardines del Pedregal, de San Angel. Essa é a parte mais desejável dessa linda cidade. Por que não? Eu perguntei. Frank riu e respondeu: não temos dinheiro. Isso faz alguma diferença se você sabe o que quer? Perguntei, e sem esperar por uma resposta, fiz uma pergunta que poderia fazer a você.
A propósito, você já leu algum livro inspirador e motivador? Como Quem Pensa Enriquece, O Poder do Pensamento Positivo, Eu Posso, Eu Desafio Você, TNT ou Imaginação Aplicada? Não foi a resposta. Com isso, contei várias experiências de pessoas que sabiam o que queriam, liam um livro inspirador, escutavam sua mensagem e, em seguida, entravam em ação. E até contei que anos atrás eu havia comprado uma casa nova de $30 mil em meus próprios termos, com um sinal de $1.500. E como no devido tempo, ela foi completamente paga. Prometi mandar um dos livros recomendados. Mandei. Frank e Claudia estavam prontos. No mês de dezembro seguinte, enquanto estudava na minha biblioteca, recebi um telefonema de Claudia, que disse: "Acabamos de chegar da cidade do México. E a primeira coisa que Frank e eu queremos fazer é agradecer-lhe." Agradecer pelo quê? Queremos agradecer por nossa nova casa nos Jardines del Pedregal, disse Angel. Num jantar alguns dias mais tarde, Cláudia explicou. Num final de tarde de sábado, Frank e eu estávamos relaxando em casa. Alguns amigos dos Estados Unidos telefonaram e perguntaram se poderíamos levá-los nos Jardines del Pedregal, disse Angel. Acontece que estávamos bastante cansados. Além do mais, tínhamos ido lá com eles no início da semana. Frank estava pronto para dar uma desculpa quando uma expressão usada no livro fulgurou em sua mente. Faça um esforço extra. Enquanto andávamos com eles através daquele paraíso construído pelo homem, vi a casa dos meus sonhos, até a piscina que eu desejava. Frank comprou-a. Frank disse: "Você vai gostar de saber que, embora a propriedade custe mais de $500 mil, fiz um depósito de apenas $5 mil. Custa menos para nossa família morar nos Jardines de Pedregal de San Angel do que em nossa antiga casa." "Por quê?" perguntei surpreso. "Bem, compramos as 2 casas que havia na propriedade em vez de uma. O aluguel de uma casa é suficiente para pagar tudo." Não era nada de muito surpreendente. É bastante comum uma família comprar um apartamento duplex, alugar um e viver no outro. Para uma pessoa sem experiência, o surpreendente é a facilidade de conseguir o que se quer ao compreender e aplicar os princípios do sucesso encontrados em uma autobiografia ou livro de autoaperfeiçoamento. Atraia a riqueza com uma atitude mental positiva, dizemos. Você diz: "Dinheiro chama dinheiro, e eu não tenho dinheiro." Essa é uma atitude mental negativa. Se você não tem dinheiro, use DOP, que é do que se trata o próximo capítulo. Piloto número 12. Pensamentos pelos quais se guiar. Se você conhece seu destino específico e dá o primeiro passo, você está a caminho. O teste de sua fé é se você a aplica quando não está em dificuldades, bem como no seu momento de maior necessidade. Se você não tem êxito quando finalmente lê e estuda a atitude mental positiva, de quem é a culpa? A casa dos seus sonhos. Você pode tê-la, como Frank e Claudia. Você pode comprar 2 casas e alugar uma para pagar ambas. Você precisa sofrer um acidente ou adoecer e ir parar no hospital para estabelecer o hábito de dedicar tempo regularmente ao estudo, pensamento e planejamento referentes à sua vida pessoal, familiar ou profissional. Você deu a largada rumo à realização de metas desejáveis, escrevendo cada meta, estabelecendo prazos para alcançá-las, estabelecendo metas elevadas e inspecionando suas afirmações escritas diariamente. Onde você vai estar e o que estará fazendo daqui a 10 anos, se continuar fazendo o que faz agora? O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro oferece uma fórmula comprovada de sucesso. Economize apenas 10 centavos de cada dólar que você ganha. A cada 6 meses, invista suas economias e os juros ou dividendos dessas economias em investimentos. Antes de investir, procure conselho especializado em investimentos seguros. Se precisar do dinheiro que está economizando para despesas ou necessidades presentes, trabalhe 1 hora extra ou mais, de modo que não tenha desculpa para não economizar 10% dos seus ganhos. Dedique-se a tempo de estudo, pensamento e planejamento, com uma atitude mental positiva. Capítulo 13. Se você não tem dinheiro, use DOP. Negócios é muito simples. É o dinheiro de outras pessoas, disse Alexandre Dumas Filho em sua peça A Questão do Dinheiro. Sim, é simples assim. Use DOP, dinheiro de outras pessoas. Essa é a forma de adquirir riquezas.
Benjamin Franklin fez isso. William Nickerson fez isso. Conrad Hilton fez isso. Henry Kaiser fez isso. E se você é rico, é provável que tenha feito isso também. Agora, se você não é rico, aprenda a ler o que não está escrito. Na verdade, rico ou pobre, leia o que está escrito em cada lugar comum, axioma ou automotivador. A premissa básica não escrita de use DOP é: você vai operar dentro dos mais elevados padrões éticos da integridade, honra, honestidade, lealdade, anuência e da regra de ouro, e aplicar esses padrões em suas relações de negócios. O homem desonesto não tem direito a crédito. E o automotivador use DOP implica o reembolso integral conforme acordado, com compensação ou lucro vantajoso para aqueles cujo dinheiro é usado. Crédito e uso de DOP são a mesma coisa. A falta de um sistema de crédito satisfatório dentro de um país mantém as nações atrasadas, ao passo que um sistema de crédito como o praticado nos Estados Unidos é o que desenvolveu tamanha riqueza e progresso nessa nação. É um sistema singularmente americano. A pessoa, empresa ou nação que não tem crédito, ou, caso tenha, não o utilize para expansão e progresso, está deixando de lado um número importante na combinação para o sucesso. Portanto, siga o conselho de um homem de negócio sábio e bem-sucedido, como Benjamin Franklin. Bom conselho. Conselhos a um jovem comerciante, escrito em 1748 por Franklin, discute o uso de DOP como segue. Lembre-se, o dinheiro é de natureza prolífica, geradora. Dinheiro pode gerar dinheiro. E sua descendência pode gerar mais, e assim por diante. Além disso, Franklin disse, lembre-se, 6 libras por ano não passam de centavos por dia. Por essa pequena soma, que pode ser desperdiçada diariamente em tempo ou despesa despercebida, um homem com crédito pode, para sua própria segurança, ter a posse constante e o uso de 100 libras. Essa declaração de Franklin é um símbolo de uma ideia. Seu conselho é tão bom hoje quanto no tempo em que foi escrito. Ao empregá-lo, você pode começar com alguns centavos e ter posse constante de $500, ou pode expandir a ideia e ter a posse constante de milhões de dólares. Isso é o que Conrad Hilton fez. Ele era um homem com crédito. A corporação de hotéis Hilton obteve crédito de milhões de dólares para construir hotéis de luxo para viajantes aéreos em grandes aeroportos. A garantia da corporação, basicamente, o nome de Hilton em negócios honestos. Honestidade é uma coisa para a qual nunca foi encontrado um substituto satisfatório. É algo que vai mais fundo em um ser humano do que a maioria dos traços de personalidade. Honestidade, ou a falta dela, escreve-se de forma indelével em cada palavra que alguém fala, cada pensamento e ação, e muitas vezes se reflete no rosto, de modo que o observador, mais casual, pode sentir a qualidade da sinceridade imediatamente. A pessoa desonesta, por outro lado, pode anunciar a sua fraqueza no próprio tom de voz, na expressão facial, na natureza e tendência de suas conversas, ou no tipo de serviço que presta. Então, ainda que este capítulo possa parecer ser sobre o uso do dinheiro de outras pessoas, ele também tem fortes conotações de caráter, honestidade e reputação. Crédito e sucesso nos negócios estão todos misturados. O homem que tem o primeiro está no caminho para obter os outros 3. Aviso: crédito pode causar mal a você. Até aqui falamos sobre os benefícios da utilização do crédito. Falamos sobre a prática de tomar dinheiro emprestado com a finalidade de ganhar dinheiro. Isso é capitalismo. Isso é bom. Mas o que é bom pode ser prejudicial para uma pessoa com uma atitude mental negativa. O crédito não é exceção e pode fazer uma pessoa até então honesta tornar-se desonesta. O abuso do crédito é uma das principais fontes de preocupação, frustração, infelicidade e desonestidade. Estamos falando aqui de crédito dado voluntariamente por um credor. Ele dá crédito a uma pessoa que ele pensa ser digna, em cuja veracidade pode confiar. Quem trai uma relação desse tipo é desonesto. Tal pessoa vai tomar dinheiro emprestado ou comprar mercadorias sem a intenção de fazer os pagamentos acordados ou de pagar o empréstimo na íntegra. Da mesma forma, a pessoa honesta pode tornar-se desonesta quando negligencia o reembolso dos empréstimos que ela faz ou o pagamento das mercadorias que ela compra, ainda que as circunstâncias possam impedi-la de fazer o pagamento na data devida.
O homem sob a influência do lado de uma atitude mental positiva do seu talismã vai ter a coragem de encarar a verdade. Vai ter a coragem de notificar os seus credores com toda a antecedência possível quando as circunstâncias o impedirem de fazer um pagamento. E então irá elaborar um arranjo satisfatório por mútuo consentimento com seu credor. Acima de tudo, ele fará sacrifícios até sua obrigação finalmente estar totalmente paga. O homem honesto, com bom senso, não abusa dos privilégios do crédito. O homem honesto, que carece de bom senso, vai fazer empréstimos ou compras a crédito indiscriminadamente. E então, como não vê jeito de pagar os seus credores, a influência de uma atitude mental negativa em seu talismã exerce uma força tão fantástica que ele pode se tornar desonesto. Pode sentir que a situação é desesperadora e não há nada a fazer a respeito. Percebe que não será jogado na cadeia por dever dinheiro de empréstimo. Embora pense que não vá ser punido, na verdade, preocupações, medos e frustrações são uma punição bastante real. E ele continua a ser desonesto, até ficar sob a forte influência do lado de uma atitude mental positiva de seu talismã. Influência forte o suficiente para levá-lo a honrar as suas obrigações na íntegra. O abuso de privilégios de crédito provoca literalmente doença física, mental e moral. Lembre-se de necessidade, atitude mental negativa e crime, no capítulo 3, intitulado Limpe as teias de aranha do seu pensamento. Você também pode usar DOP, pois negócios é muito simples, é o dinheiro de outras pessoas. Mas, para ser saudável e feliz, você deve encontrar satisfação em seu trabalho. Quando ler o próximo capítulo, aprenderá como. Capítulo 14. Como encontrar satisfação em seu trabalho. Não importa qual seja o seu trabalho, chefe ou empregado, gerente ou operário de fábrica, médico ou enfermeiro, advogado ou secretário, professor ou estudante, dona de casa ou empregada. Você deve a si mesmo encontrar satisfação em seu trabalho enquanto estiver nele. Você pode, você sabe. Satisfação é uma atitude mental. Sua atitude mental é a única coisa que possui sobre a qual somente você tem controle absoluto. Você pode se decidir a encontrar satisfação em seu trabalho e descobrir a maneira de fazê-lo. Você está mais apto a encontrar satisfação em seu trabalho se fizer algo que venha ao natural, aquilo para que tenha aptidão ou gosto natural. Quando aceita um emprego que não vem ao natural, você pode experimentar frustrações e conflitos emocionais e mentais. Você pode também, no entanto, neutralizar e eventualmente superar tais conflitos e frustrações se usar a atitude mental positiva e estiver motivado a ganhar experiência para se tornar proficiente no trabalho. Jerry Azam tinha uma atitude mental positiva e adorava seu trabalho. Ele encontrava satisfação no que fazia. Mas quem é Jerry Azam? Qual é a ocupação dele? Jerry é um descendente dos reis havaianos. O emprego que ele tanto amava era o de gerente de vendas para um sucursal havaiana de uma grande organização. Jerry amava seu trabalho porque o conhecia bem e era muito proficiente nele. Assim, estava fazendo o que vinha ao natural. Contudo, tinha aqueles dias em que as coisas poderiam ser um pouco mais cor-de-rosa. No trabalho de vendas, dias assim podem ser perturbadores. Caso não se estude, pense e planeje a correção das dificuldades e não se mantenha uma atitude mental positiva. Por isso, ele lia livros motivadores e inspiradores. Jerry leu esses livros inspiradores e aprendeu lições muito importantes. Primeiro, você pode controlar a sua atitude mental pelo uso de automotivadores. Se você define uma meta, fica mais apto a alcançá-la. E quanto mais elevada for a meta que você define, maior será a sua realização se tiver uma atitude mental positiva. Terceiro, para ter sucesso em qualquer coisa, é necessário conhecer as regras e entender como aplicá-las. É necessário dedicar tempo ao pensamento construtivo, estudo, aprendizado e planejamento com regularidade. Jerry acreditou nessas lições, entrou em ação. Experimentou as lições, estudou manuais de venda da sua empresa e praticou o que aprendeu nas vendas reais. Estabeleceu metas altas, e alcançou-as. Todas as manhãs dizia para si mesmo: sinto-me saudável, sinto-me feliz, sinto-me fantástico.
e sentia a si mesmo saudável, feliz e fantástico. Seus resultados de vendas também eram fantásticos. Quando Jerry teve certeza de que era proficiente em seu trabalho de vendas, reuniu ao seu redor um grupo de vendedores e lhes ensinou as lições aprendidas. Treinou os homens os mais recentes e melhores métodos de venda, conforme apresentados nos manuais de treinamento da sua empresa. Levou pessoalmente os vendedores para a rua e demonstrou como é fácil vender caso se use os métodos certos. Tenha um plano e encare cada dia com uma atitude mental positiva. Ensinou-os a definir metas de vendas altas e alcançá-las com uma atitude mental positiva. Todas as manhãs o grupo do Jerry se reunia e entoava com entusiasmo, em uníssono: "Sinto-me saudável, sinto-me feliz, sinto-me fantástico." Então riam juntos, davam tapinhas de boa sorte nas costas um dos outros e cada um seguia seu caminho para vender a cota do dia. Cada homem fixava uma meta e a fixava tão alto que os vendedores e gerentes de vendas mais velhos e mais experientes do continente ficavam atônitos. No final da semana, cada vendedor entregava um relatório de vendas que fazia o presidente e o gerente de vendas da organização de Jerry abrirem largos sorrisos. Jerry e os homens sob seu comando estavam felizes e satisfeitos com seus empregos? Pode apostar que sim. E cá estão algumas das razões pelas quais eram felizes. Primeiro, eles estudaram bem o trabalho. Conheciam e entendiam tão bem as regras, as técnicas e como aplicá-las, que o que faziam era natural para eles. Segundo, eles definiam suas metas regularmente e acreditavam que iriam cumpri-las. Sabiam que o que a mente do homem pode conceber e acreditar, a mente do homem pode alcançar com uma atitude mental positiva. Eles mantinham uma atitude mental positiva contínua pelo uso de um automotivador. Eles desfrutavam a satisfação proveniente de um trabalho bem feito. Sinto-me saudável, sinto-me feliz, sinto-me fantástico. Outro jovem vendedor da mesma organização no continente aprendeu a controlar a sua atitude mental, com o uso do automotivador de Jerry. Ele era um universitário de 18 anos de idade, que trabalhou durante as férias de verão vendendo seguros, visitando lojas e escritórios em busca de clientes. Algumas das coisas que ele tinha aprendido durante o período de treinamento teórico foram: primeiro, os hábitos que um vendedor desenvolve nas 2 primeiras semanas, depois de sair da escola de vendas, irão acompanhá-lo ao longo de toda a carreira. Quando você tiver uma meta de vendas, continue tentando, até batê-la. Mire mais alto. Na sua hora de necessidade, use automotivadores como "sinto-me saudável", "sinto-me feliz", "sinto-me fantástico", para motivar-se a uma ação positiva na direção desejada. Depois de 2 semanas de experiência em vendas, fixou um alvo específico de realização. Ele almejava ganhar um prêmio. Para se qualificar, era necessário fazer no mínimo 100 vendas em uma única semana. Até a noite de sexta-feira daquela semana, havia conseguido fazer 80 vendas. Faltavam 20 para o alvo. O jovem vendedor estava decidido que nada poderia impedi-lo de alcançar o seu objetivo. Ele acreditava no que haviam lhe ensinado. O que a mente de um homem pode conceber e acreditar, a mente de um homem pode alcançar com uma atitude mental positiva. Embora os outros vendedores do seu grupo tivessem fechado a semana de trabalho na sexta-noite, ele estava de volta ao trabalho no sábado de manhã cedo. Ali pelas 3 da tarde, não tinha feito nenhuma venda. Ele fora ensinado que as vendas estão subordinadas à atitude do vendedor, não ao cliente potencial. Lembrou-se então do automotivador de Jerry e repetiu 5 vezes com entusiasmo: "Sinto-me saudável, sinto-me feliz, sinto-me fantástico." Por volta das 5 horas daquela tarde, ele tinha feito 3 vendas. Estava a apenas 17 de seu objetivo. Lembrou que o sucesso é alcançado por quem tenta e mantido por quem continua tentando com uma atitude mental positiva. Repetiu várias vezes com entusiasmo: "Sinto-me saudável, sinto-me feliz, sinto-me fantástico." Lá pelas 11 horas da noite, estava cansado, mas feliz. Tinha feito sua 20ª venda do dia. Tinha atingido o alvo. Ele ganhou o prêmio e aprendeu que o fracasso pode ser transformado em sucesso ao se continuar tentando. A atitude mental faz a diferença. Foi a atitude mental que motivou Jerry e os vendedores sob seu comando a encontrarem satisfação em seus empregos. Foi uma atitude mental positiva controlada que ajudou o jovem estudante a ganhar a recompensa e a satisfação que buscava. Olhe ao redor. Observe. Observe que as pessoas que gostam de seu trabalho e aquelas que não gostam.
Qual é a diferença entre elas? Pessoas felizes e satisfeitas controlam a atitude mental. Adotam uma visão positiva da sua situação. Olham em busca do que é bom. E quando algo não é tão bom, olham primeiro para si, para ver se podem melhorar. Tentam aprender mais sobre seu trabalho para que possam se tornar mais proficientes e fazê-lo ser mais satisfatório para si mesmas e seus empregadores. Mas aquelas que são infelizes agarram firme a sua atitude mental negativa. Na verdade, é quase como se quiserem ser infelizes. Olham em busca de tudo sobre o que possam se queixar. A jornada de trabalho é muito longa. O horário de almoço é muito curto. O chefe é muito rabugento. A empresa não dá férias suficientes ou o tipo correto de bônus. Ou talvez reclamem até mesmo de coisas irrelevantes, tais como Suzy usa o mesmo vestido todos os dias. John, escrituário, não escreve de forma legível. E por aí vai. Qualquer coisa, de modo que possam ficar infelizes. E são muito bem-sucedidas nisso. São pessoas decididamente infelizes, no trabalho e geralmente em outros lugares também. A atitude mental negativa as possui inteiramente. E isso é verdade, independentemente do tipo de trabalho envolvido. Se quiser ficar feliz e satisfeito, pode ficar. Você vai controlar a sua atitude mental e virar o seu talismã de uma atitude mental negativa para uma atitude mental positiva. Vai olhar para formas e meios de criar felicidade. Se conseguir levar a felicidade e entusiasmo para seu local de trabalho, estará fazendo uma contribuição que pouca gente poderia igualar. Tornará o seu trabalho divertido e sua satisfação no emprego será medida em sorrisos, além da produtividade. Uma meta definida deixou-a entusiasmada. Em uma de nossas aulas, falávamos sobre o princípio de trazer entusiasmo para o trabalho. Quando uma jovem na parte de trás da sala levantou a mão, ela ficou em pé e disse: "Vim aqui com meu marido. O que você diz pode ser muito bom para um homem de negócios, mas não é bom para uma dona de casa. Vocês têm desafios novos e interessantes todos os dias, mas não é assim no trabalho doméstico. O problema no trabalho doméstico é que é por demais cotidiano. Aquilo parecia um verdadeiro desafio para nós. Um monte de gente tem trabalhos que são por demais cotidianos. Se pudéssemos encontrar uma maneira de ajudar essa jovem, talvez pudéssemos ajudar outros que achavam seu trabalho rotineiro." Perguntamos a ela o que fazia o seu trabalho doméstico parecer tão cotidiano, e constatou-se que ela nem bem acabava de arrumar as camas, e estas já estavam em desordem outra vez. Nem bem acabava de lavar os pratos, e estes já estavam sujos de novo. Nem bem acabava de limpar o chão, e este já estava empoeirado de novo. "Você arruma essas coisas só para que possam ser desarrumadas de novo", disse. "Parece mesmo frustrante", concordou o instrutor. "Há mulheres que gostam do trabalho doméstico?" "Bem, sim, acho que há", ela disse. "O que elas encontram no trabalho doméstico que as interessa e mantém entusiasmadas?" Após pensar um momento, a jovem respondeu: "Talvez seja a atitude delas. Elas não parecem pensar que seu trabalho seja confinante, parecem ver algo além da rotina." Era esse a raiz do problema. Um dos segredos da satisfação no trabalho é ser capaz de ver além da rotina, saber que seu trabalho está levando a algum lugar. Isso é válido, seja você uma dona de casa, seja um arquivista, um operador de bomba de gasolina ou presidente de uma grande corporação. Você encontrará satisfação nas tarefas de rotina, somente quando as enxergar como pedras de uma trilha. Cada tarefa, uma pedra, levando-o na direção que você escolher. Use a teoria das pedras da trilha. Portanto, a resposta para a jovem dona de casa era encontrar alguma meta que realmente quisesse alcançar e encontrar uma maneira de fazer a sua rotina de tarefas domésticas, cotidianas, levar à consecução desse objetivo. Ela revelou que sempre quis levar a sua família numa viagem ao redor do mundo. "Tudo bem", disse o instrutor. "Podemos resolver isso. Agora, defina um prazo para você mesma. Quando quer ir?" "Quando o caçula tiver 12 anos", disse ela. "Isso será daqui a 6 anos. Agora vejamos. Isso vai dar um certo trabalho. Para começar, vocês vão precisar de dinheiro. Seu marido terá que ter condições de se ausentar por 1 ano. Vocês precisarão planejar um itinerário e estudar os países que vão visitar. Você acha que consegue transformar a arrumação das camas, lavagem de louça, limpeza do chão e planejamento das refeições em pedras da trilha rumo ao seu objetivo?" Alguns meses mais tarde, a senhora dessa história veio nos ver.
Ficou claro no minuto em que ela entrou na sala que ali estava uma mulher orgulhosa de seu sucesso. É incrível, ela disse, como a ideia das pedras da trilha funcionou bem. Não encontrei uma única tarefa que não se encaixe. Uso meu tempo na limpeza como tempo de pensamento e planejamento. A hora das compras é um momento maravilhoso para expandir os nossos horizontes. Compre alimentos de outros países deliberadamente, alimentos que vamos comer em nossa viagem. E use o momento das refeições como um momento de ensino. Se vamos ter macarrão com ovos chinês, leio tudo o que consigo encontrar sobre a China e o seu povo. E no jantar, conto para a família. Nenhuma de minhas funções é monótona ou desinteressante para mim agora. Eu sei que nunca serão novamente, graças à teoria das pedras da trilha. Assim, não importa quão monótono ou cansativo em seu trabalho possa ser, se no final dele você vê uma meta que deseja, esse trabalho pode lhe trazer satisfação. Essa é uma situação que confronta muita gente em todas as esferas. Um jovem pode querer ser médico, mas precisa trabalhar para pagar os estudos. O trabalho que ele pegar será decidido por muitos fatores, tais como jornada, localização, pagamento por hora e assim por diante. A aptidão terá pouco a ver com isso. Um rapaz muito inteligente e ambicioso pode acabar atrás de uma máquina de refrigerante, lavando carros ou cavando buracos. Certamente o trabalho não lhe oferece nenhum desafio ou estímulo. É apenas um meio para um fim. Todavia, como sabe que está indo aonde quer ir, para ele, quaisquer tensões que o emprego possa impor valem a pena pelo resultado final. Às vezes, no entanto, o preço a pagar em um determinado emprego é muito alto em relação à meta que ele vai comprar. E caso seu trabalho seja um desses, troque. Se você está infeliz no seu emprego, os venenos dessa insatisfação espalham-se por todos os aspectos da vida. Se, no entanto, o preço do emprego vale a pena, mas você ainda assim está descontente, desenvolva a insatisfação inspiradora. A insatisfação pode ser positiva ou negativa, boa ou ruim, dependendo das circunstâncias. Mas lembre-se, uma atitude mental positiva é a atitude mental certa, numa dada situação. Desenvolva insatisfação inspiradora. Charles Becker dizia: eu insistiria que você ficasse insatisfeito. Não insatisfeito no sentido de descontentamento, emburrado, mas insatisfeito no sentido de descontentamento divino, que ao longo da história do mundo produziu todos os progressos e as reformas verdadeiras. Espero que você nunca esteja satisfeito e sinta constantemente um ímpeto de melhorar e aperfeiçoar, não só a si mesmo, mas também ao mundo ao seu redor. Insatisfação inspiradora pode motivar pessoas a se transformarem de pecadoras para santas, do fracasso para o sucesso, da pobreza para a riqueza, da derrota para a vitória e da desgraça para a felicidade. O que você faz quando comete um erro? Quando as pessoas dão errado? Quando surgem mal-entendidos com os outros? Quando você se depara com a derrota? Quando tudo parece negro? Quando parece que não há maneira de dar a volta? Quando uma solução satisfatória para o seu problema parece impossível? Você não faz nada e permite que o desastre o subjugue? Você se dobra, fica assustado, foge? Ou desenvolve insatisfação inspiradora? Transforma desvantagens em vantagens. Decide o que quer. Você aplica fé, pensamento claro e ação positiva, sabendo que resultados desejáveis podem e serão alcançados. Napoleon Hill disse que cada adversidade tem a semente de um benefício equivalente. Não é verdade que no passado o que parecia uma grande dificuldade ou uma experiência infeliz inspirou sucesso e felicidade, que caso contrário, talvez não fossem alcançados. Insatisfação inspiradora pode motivá-lo a ter sucesso. Albert Einstein estava insatisfeito porque as leis de Newton não respondiam todas as perguntas dele. Então, continuou investigando a natureza e a matemática avançada, até produzir a teoria da relatividade. A partir dessa teoria, o mundo desenvolveu o método de quebrar o átomo, aprendeu o segredo de transmutar energia em matéria e vice-versa, bem como ousou e teve sucesso em conquistar o espaço, e toda sorte de coisas incríveis que muito provavelmente não teríamos alcançado se Einstein não tivesse desenvolvido insatisfação inspiradora. Claro que não somos todos Einsteins, e o resultado da nossa insatisfação inspiradora talvez não mude o mundo, mas pode mudar o nosso mundo, e nós podemos avançar na direção que queremos ir.
Deixe-nos contar para você o que aconteceu com Clarence Lancer quando ele começou a ficar descontente com seu trabalho. Valeu a pena? Clarence tinha sido condutor de bonde em Canton, Ohio, durante anos. Um dia acordou de manhã e concluiu que não gostava de seu trabalho. Era por demais monótono, estava farto daquilo. Quanto mais pensava sobre o assunto, mais insatisfeito ficava. Parecia incapaz de parar de pensar naquilo. Sua insatisfação virou quase uma obsessão. Clarence estava poderosamente insatisfeito. Mas quando você trabalha para uma firma por tanto tempo quanto ele tinha trabalhado para essa empresa de bonde, não se demite porque conclui que é infeliz. Pelo menos, não se estiver interessado que seu pão continue a ter manteiga. Além disso, Clarence tinha feito o curso de atitude mental positiva à ciência do sucesso e aprendido que se pode ser feliz em qualquer trabalho, caso se queira. A tarefa era adotar a atitude certa. Então Clarence decidiu adotar uma visão sensata da situação e ver o que poderia fazer a respeito. Como posso ser mais feliz no trabalho? Perguntou a si mesmo. E de fato chegou uma resposta muito boa. Decidiu que seria mais feliz se fizesse os outros felizes. Ora, havia muitas pessoas a quem ele podia fazer feliz, pois todos os dias via muita gente em seu bonde. Sempre tinha conseguido fazer amigos facilmente, então pensou: vou usar essa característica para deixar o dia da pessoa que embarcar no meu carro um pouco mais radiante. O plano de Clarence foi maravilhoso, os clientes acharam. Eles adoraram as pequenas cortesias e saudações alegres. Ficaram mais felizes, o Clarence também, como resultado de sua alegria e consideração. Mas o supervisor dele adotou uma atitude contrária. Então chamou Clarence e advertiu-lhe para parar com toda aquela afabilidade insólita. Porém, ele não deu atenção ao aviso. Estava curtindo fazer os outros felizes, e no que dizia respeito a ele e seus passageiros, estava sendo incrivelmente bem-sucedido no trabalho. Clarence foi demitido. Aí ele teve um problema, e isso foi bom. Era bom, pelo menos de acordo com o curso de uma atitude mental positiva à ciência do sucesso. Clarence decidiu que talvez fosse melhor visitar Napoleon Hill, que estava morando em Canton na época, e ver como e por que esse problema era tão bom. Ligou para Hill e marcaram um horário na tarde seguinte. Liquem pensa enriquece, Sr. Hill, e tenho estudado uma atitude mental positiva à ciência do sucesso. Mas devo ter pego a trilha errada em algum lugar. E ele contou a Napoleon Hill o que tinha acontecido. O que faço agora? Concluiu. Napoleon sorriu. Vamos olhar o seu problema, disse. Você estava insatisfeito com o seu emprego do jeito que era. Agiu completamente certo. Tentou usar o seu melhor triunfo, sua disposição amigável e afável, para fazer um trabalho melhor e ter mais satisfação no emprego. O problema surge no fato de que seu superior não tem imaginação para ver o valor do que você estava fazendo. Mas isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque agora você está em posição de usar a sua ótima personalidade para metas ainda maiores. E Napoleon Hill mostrou a Clarence que ele poderia usar suas ótimas habilidades e sua disposição amigável com muito mais vantagens como vendedor do que como condutor de bonde. Então Clarence prenteou e conseguiu um emprego como agente da companhia de seguros da New York Life. O primeiro cliente potencial que visitou foi o presidente da empresa de bonde. Clarence empregou a sua personalidade com esse cavalheiro e saiu do escritório com um pedido de apólice de $100.000. Na última vez que Hill viu Lancer, este havia se tornado um dos maiores produtores da New York Life. Você é um peixe fora d'água? As características, habilidades e capacidades que fazem você ser feliz e bem-sucedido em um ambiente podem criar uma reação oposta em outro. Você tem uma tendência a fazer bem o que quer fazer. Você é chamado de peixe fora d'água quando trabalha ou se envolve em atividades que não vêm ao natural e são interiormente repelentes. Em tal situação infeliz, você pode mudar de cargo e ir para um ambiente que lhe seja agradável. Pode não ser viável mudar de cargo. Você pode, então, fazer ajustes em seu ambiente para que coincida com suas características, habilidades e capacidades, de modo que fique feliz. Quando faz isso, você é um peixe na água. Essa solução ajudará a mudar a sua atitude de negativa para positiva. Se desenvolver e mantiver um desejo ardente de fazê-lo, você pode até mesmo neutralizar e alterar as suas tendências e hábitos, estabelecendo assim novos. Você pode se reconfigurar caso esteja suficientemente motivado. Mas, antes de alcançar o sucesso em mudar hábitos e tendências,
esteja preparado para enfrentar conflitos mentais e morais. Você pode vencer se estiver disposto a pagar o preço. Você pode achar difícil pegar cada parcela necessária, particularmente as primeiras. Mas quando tiver pago na íntegra, os traços recém-estabelecidos serão predominantes. As velhas tendências e os hábitos vão ficar inativos. Você será feliz porque estará fazendo o que agora vem ao natural. Para garantir o sucesso, é desejável que você tente zelosamente manter a saúde física, mental e moral durante o período de tal luta interna. No capítulo a seguir, sua sublime obsessão, você verá como neutralizar os seus conflitos mentais. Piloto número 14. Pensamentos pelos quais se guiar. Satisfação é uma atitude mental. Sua própria atitude mental é a única coisa que você possui e sobre a qual só você tem controle completo. Memorize: sinto-me feliz, sinto-me saudável, sinto-me fantástico. Quando você definir uma meta, almeje alto. Conheça as regras e entenda como aplicá-las. Defina o seu alvo e continue tentando até chegar lá. Veja além da rotina. Use a teoria das pedras da trilha. Desenvolva insatisfação inspiradora. O que você faz se é um peixe fora d'água? A derrota pode ser uma pedra da trilha ou uma pedra no meio do caminho. Tudo depende de sua atitude, se é positiva ou negativa. Capítulo 15. Sua sublime obsessão. Com a ideia que estamos prestes a lidar, você pode ter riquezas muito além de suas mais afeiçoadas esperanças. Essa ideia vai lhe trazer riqueza e felicidade, pois sua personalidade se expandirá e você receberá carinho e amor, tanto em qualidade quanto em quantidade, que nunca antes sonhou ser possível. Este princípio foi expresso vividamente em muitas ocasiões pelo escritor Lloyd C. Douglas. Quando Douglas se aposentou do ministério religioso, migrou para uma forma mais ampla de ensino inspirador: escrever romances. Seu ministério tinha alcançado centenas. Seus livros alcançaram milhares, seus filmes milhões, e em cada um ele pregou a mesma mensagem básica, mas ela nunca foi tão claramente expressa como no romance Sublime Obsessão. O princípio aqui é tão óbvio que quem mais necessita não consegue vê-lo de jeito nenhum. É simplesmente o seguinte: desenvolva uma obsessão, uma sublime obsessão de ajudar os outros. Doe-se sem esperar recompensa, pagamento ou louvor. E, acima de tudo, mantenha sua boa ação em segredo. E, se fizer isso, colocará em movimento os poderes de uma lei universal. Ao tentar evitar o pagamento por sua boa ação, bênçãos e recompensas serão derramadas sobre você. Não importa quem seja, você pode ter uma sublime obsessão. Cada pessoa neste mundo pode ajudar os outros doando uma parte de si. Você não precisa ser rico ou poderoso para desenvolver uma sublime obsessão. Independentemente de quem você seja ou do que tenha sido, pode criar dentro de si um desejo ardente de ser útil aos outros. Tomemos, por exemplo, o pecador com uma sublime obsessão. Você jamais saberá o nome dele. Isso é segredo. Quando foi convidado a ajudar o Clube de Meninos da América, uma organização cujo único objetivo é a construção do caráter das crianças, com uma pequena doação, ele se recusou. Na verdade, foi mais do que rude com o homem que o procurou para tratar disso naquela ocasião. Fora, disse. Estou farto de gente me pedindo dinheiro. Quando o representante estava andando em direção à porta para sair, parou, se virou e olhou amavelmente para o homem sentado atrás da sua mesa. Você pode não desejar compartilhar com os necessitados, mas eu sim. Vou compartilhar com você uma parte do que tenho, uma oração. Que Deus lhe abençoe. Então deu a volta rapidamente e saiu. Veja, com um lampejo de inspiração, o representante do clube de meninos tinha lembrado: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. E alguns dias depois uma coisa interessante aconteceu. Um homem que disse fora bateu na porta do escritório do representante do clube e perguntou: posso entrar? Ele trazia consigo uma parte do que tinha para compartilhar, um cheque de $500 mil. Ao colocar o cheque na mesa, ele disse: estou dando isso com uma condição, que você nunca deixe ninguém saber o que eu fiz isso. Por que não? Foi a pergunta. Não quero ser a representação de uma boa pessoa para meninos e meninas. Não sou santo. Fui um pecador.
E é por isso que você nunca vai saber o nome dele. Só ele, o representante do clube de meninos e o maior doador de todos, sabem o nome do pecador, cujo dinheiro foi doado com o propósito de ajudar a evitar que meninos e meninas fizessem as coisas erradas que ele tinha feito. Assim como representante do clube de meninos, você pode não ter dinheiro, mas pode compartilhar, dando uma parte do que tem, e também, quando doa, pode fazê-lo generosamente. Seus bens mais preciosos e valorizados, bem como seus maiores poderes, são frequentes e necessariamente invisíveis e intangíveis. Ninguém pode tirá-los. Você, e somente você, pode compartilhá-los. Quanto mais compartilhar, mais você terá. Se você duvida, pode provar para si mesmo, oferecendo um sorriso a todos que encontrar, uma palavra gentil, uma resposta agradável, apreço com o calor do coração, ânimo, encorajamento, esperança, honra, crédito e aplauso, bons pensamentos, provas de amor para seus companheiros, felicidade, uma prece pelos ateus e pelos religiosos, e tempo para uma causa nobre com entusiasmo. Se você experimentar doando qualquer uma das opções acima, também vai comprovar para si mesmo o que descobrimos ser um dos princípios mais difíceis de ensinar àqueles que mais precisam. Como causar ações desejáveis dentro de si mesmo. Até aprender, você falhará em perceber que o que resta com você, quando você compartilha com os outros, irá se multiplicar e crescer, e o que nega aos outros irá diminuir e se reduzir. Portanto, compartilhe o que é bom e desejável, e retenha o que é ruim e indesejável. As sementes de pensamento em um livro transformam-se em uma sublime obsessão. Aos 7 anos de idade, Orson Swett Marden ficou órfão. Ele estava fadado a ir à luta, por moradia e alimentação. Muito novo leu Self-Help, do autor escocês Samuel Smiles, que, como Marden, ficou órfão muito jovem e descobriu os segredos do verdadeiro sucesso. As sementes do pensamento em Self-Help criaram em Marden um desejo ardente que se transformou em uma sublime obsessão, fazendo de seu mundo um lugar melhor para se viver. Durante o boom que precedeu o Pânico de 1893, ele possuiu e operou 4 hotéis. Visto que a operação estava confiada a outros, dedicava muito do seu tempo a escrever um livro. Na verdade, ele estava realizando o desejo de escrever um livro que pudesse motivar a juventude americana como Self-Help o motivara. Estava trabalhando diligentemente em seu manuscrito inspirador quando uma irônica reviravolta do destino o atingiu e testou sua fibra. Marden intitulou a sua obra de Empurrando para Frente e adotou como lema que cada ocasião seja uma grande ocasião, pois você não tem como saber quando o destino pode estar tirando suas medidas para um lugar maior. E naquele exato instante, o destino estava tirando as medidas dele para um lugar maior. O infortúnio que o atingiu teria arruinado muitos homens. O que aconteceu? Sobreveio o Pânico de 1893. 2 de seus hotéis foram totalmente queimados. Seu manuscrito, quase concluído, foi destruído. Sua riqueza tangível foi pelo ralo dizimada. Mas Marden teve uma atitude mental positiva. Olhou em volta para ver o que tinha acontecido à nação e a ele mesmo. Sua primeira conclusão foi de que o pânico fora provocado pelo medo. Medo do valor do dólar americano. Medo causado pelo fracasso de algumas grandes corporações. Medo do valor das ações e medo de agitação das indústrias. Esses medos provocaram a quebra do mercado de ações. 567 bancos e empresas de empréstimo, bem como 156 empresas ferroviárias faliram. As greves se proliferaram. O desemprego afetou milhões de pessoas. Devido à seca e ao calor, os agricultores sofreram perdas nas colheitas. Marden olhou as coisas materiais e as vidas humanas em frangalhos ao seu redor. Viu a grande necessidade de alguém ou de algo que inspirasse a nação e seu povo. Surgiram-lhe ofertas para gerenciar outros hotéis. Recusou. Um desejo tinha tomado conta dele, uma sublime obsessão, e ele a combinou com uma atitude mental positiva. Começou a trabalhar em um novo livro, seu novo lema, um automotivador. Toda ocasião é uma grande ocasião. Se houve um tempo em que a América precisou da ajuda de uma atitude mental positiva, é agora, disse aos amigos.
Ele trabalhou em um estábulo vivendo com $1,50 por semana. Trabalhou quase incessantemente dia e noite. Completou a primeira edição de Empurrando para Frente em 1893. O livro teve aceitação imediata. Foi usado extensivamente em escolas públicas como livro didático e como leitura suplementar. Estabelecimentos de negócio fizeram-no circular entre seus empregados. Educadores ilustres, estadistas, membros do clero, comerciantes e gerentes de vendas elogiaram-no como o mais poderoso motivador para uma atitude mental positiva. E com o tempo, foi publicado em 25 línguas diferentes. Milhões de cópias foram vendidas. Marden, como os autores de atitude mental positiva, acreditava que o caráter é a pedra angular na construção e manutenção de sucesso. Ele acreditava que as maiores e melhores realizações são a feminilidade e a masculinidade nobre, e que a conquista de integridade verdadeira e de um caráter coerente é em si sucesso. Ensinou os segredos do sucesso financeiro nos negócios, mas também introduziu um protesto perpétuo contra a caça ao dinheiro e a ganância exagerada. Ensinou que existe algo infinitamente melhor do que ganhar a vida, ter uma vida nobre. Ele mostrou como alguns homens podem ganhar milhões e ainda serem completos fracassados. Aqueles que sacrificam suas famílias, reputação, saúde, tudo por dólares, são fracassados na vida, independentemente de quanto dinheiro possam acumular. Também ensinou que é possível ter sucesso sem se tornar um presidente ou um milionário. Talvez uma das maiores conquistas da sublime obsessão de Marden tenha sido despertar de homens e mulheres a conclusão de que poderiam experimentar o sucesso se simplesmente empregassem as virtudes, as quais gostariam que seus filhos tivessem. Talvez igualmente gratificante para ele tenha sido o fato de, empurrando para frente, ser instrumental na mudança da atitude de toda uma nação de negativa para positiva. E essa influência foi sentida em todo o mundo. Marden demonstrou que um desejo ardente pode gerar um impulso de ação imperativo para grandes realizações. Como você viu, foi preciso coragem e sacrifício para Marden transformar a sua sublime obsessão em realidade. Uma sublime obsessão requer coragem. Você pode precisar ficar sozinho para combater e rechaçar o ridículo e a ignorância dos especialistas. Como grandes descobridores, criadores, inventores, filósofos e gênios, você pode ser taxado de louco, maluco ou pirado. Os especialistas podem dizer que o que você está tentando não pode ser feito. Com o tempo, seu desejo ardente e seu esforço constante tornarão sua sublime obsessão uma realidade. Quando disserem não pode ser feito, encontre uma maneira de fazer. Uma sublime obsessão triunfará, apesar dos obstáculos que se interponham em seu caminho. Há muitos anos, um estudante da Universidade de Chicago e seus amigos foram ver uma palestra de Sir Arthur sobre espiritualismo. Eles foram lá para zoar, pretendiam zombar. Um desses alunos, Ryan, ficou impressionado com a seriedade do palestrante. Começou a escutar. Certas ideias impressionaram-no. Não conseguiu despachá-las de sua mente. Sir Arthur referiu-se a homens de grande renome que estavam pesquisando o reino dos fenômenos psíquicos. Então Ryan decidiu investigar e se envolver em alguma pesquisa. Referindo-se ao incidente tempos depois, Ryan, diretor do laboratório de parapsicologia da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, disse: "Naquela ocasião, foram ditas coisas que eu, como estudante universitário, deveria saber. Durante e após a palestra, comecei a reconhecer algumas delas. Minha educação tinha omitido muitas coisas importantes, tais como formas de buscar o desconhecido. Comecei a ver algumas das falhas do sistema educacional da época. Interessou-se pela liberdade de todos para obterem novos conhecimentos. Começou a se ressentir de um sistema em que buscar a verdade em qualquer forma ou sobre qualquer assunto tornou-se tabu. Começou a desenvolver um desejo ardente de aprender a verdade sobre os poderes psíquicos do homem de forma científica. O seu desejo ardente transformou-se numa sublime obsessão. Ryan tinha planejado dedicar a vida ao ensino universitário. Foi avisado de que perderia sua reputação e que sua capacidade de ganhos como professor seria prejudicada. Seus amigos e colegas professores ridicularizaram-no e se esforçaram para desencorajá-lo. Alguns começaram a se afastar dele. "Tenho que descobrir por mim mesmo", disse um amigo cientista. O amigo respondeu:
Quando eu descobrir, guarde para você. Ninguém vai acreditar. Ele manteve suas descobertas para si, até conseguir desenvolver uma prova científica confirmada. Hoje, ele é honrado e respeitado em todo o mundo. Nos últimos 45 anos, suas batalhas foram uma luta de boxe sem luvas, por assim dizer, combatendo cada centímetro de ignorância, tabus, antagonismo e ridículo. Um dos maiores obstáculos a atormentá-lo constantemente ao longo dos anos foi a falta de dinheiro necessário para a expansão de sua pesquisa. Em certa época, por exemplo, sua única máquina de EEG foi montada a partir de restos encontrados no monte de lixo. Ela tinha sido descartada por um hospital. Você já pensou que pode desenvolver uma sublime obsessão, tornando-se parte de uma grande causa e compartilhando parte do que você tem? Se pensou, você já deve ter notado que existem hoje muitos professores de faculdade e universidade cuja sublime obsessão é buscar a verdade em vários campos, para que toda a humanidade possa se beneficiar de suas descobertas. Como tais pessoas gastam todo o próprio tempo procurando essas verdades, são quase sempre prejudicadas pela falta de dinheiro para comprar o equipamento necessário, prover seu próprio sustento e o sustento de outros que se dedicam a trabalhar no projeto e etc. Você pode se tornar parte de uma dessas causas e assim realizar a sua sublime obsessão. Pode encontrar uma dessas pessoas dedicadas em praticamente qualquer faculdade ou universidade, dinheiro e uma sublime obsessão. Você poderia perguntar, como podemos juntar dinheiro e sublime obsessão na mesma frase? Se você perguntasse, nós responderíamos, dinheiro não é bom? Você vive mais com uma sublime obsessão. Claro que é aquela velha história. A pessoa que tem algo pelo que viver, vive mais tempo. Percebemos isso ao nos familiarizarmos com homens como o honorável Herbert Hoover e o general Robert Wood, que tanto fizeram pela juventude americana ao compartilhar o seu tempo e dinheiro com os clubes de meninos da América. Eles tiveram vidas longas por causa de suas sublimes obsessões. Dedicaram tempo e pensamento a projetos que beneficiavam os outros, e como suas vidas foram a boa vida de homens com sublimes obsessões, experimentaram o prazer e o valor terapêutico da estima e do amor de seus semelhantes. Em sua leitura, você partiu de onde a estrada para a realização começou e chegou até aqui. Você foi acordado por 5 bombas mentais para atacar o sucesso e recebeu a chave para a cidadela da riqueza. Agora, prepare-se para ter o sucesso. Esse é o propósito dos capítulos a seguir. Em sua leitura, você partiu de onde a estrada para a realização começou e chegou até aqui. Você foi acordado por 5 bombas mentais para atacar o sucesso e recebeu a chave para a cidadela da riqueza. Agora, prepare-se para ter sucesso. Esse é o próximo dos capítulos a seguir. Piloto número 15. Pensamentos pelos quais se guiar. Para desenvolver uma sublime obsessão, compartilhe com os outros sem esperar recompensa, pagamento ou elogios. Piloto número 15. Pensamentos pelos quais se guiar. Para desenvolver uma sublime obsessão, compartilhe com os outros sem esperar recompensa, pagamento ou elogios. Mantenha sua boa ação em segredo. Independentemente de quem seja ou do que tenha sido, você pode criar dentro de si um desejo ardente de ser útil aos outros e desenvolver a sua sublime obsessão própria, se tiver uma atitude mental positiva. Quando compartilha com os outros uma parte do que tem, aquilo que sobra se multiplica e cresce. Quanto mais compartilhar, mais terá. Portanto, compartilhe o que é bom e desejável e retenha o que é ruim e indesejável. O caráter é a pedra angular na construção e manutenção do sucesso. Mas como você pode melhorar o seu caráter? A atitude mental positiva vai ajudá-lo a achar as respostas certas. Existe uma coisa infinitamente melhor do que ganhar a vida. É ter uma vida nobre. Você acredita nisso? Se acredita, o que fará a respeito? Um desejo ardente pode gerar um impulso imperativo à ação para grandes realizações. Para desenvolver um desejo ardente de atingir uma meta específica, mantenha a meta diante de você diariamente e se empenhe para alcançá-la. É preciso coragem e sacrifício para desenvolver e manter uma sublime obsessão. Aquilo que você compartilhar com os outros vai se multiplicar, e aquilo que você negar vai diminuir. Meus parabéns por você ter finalizado mais uma parte do livro Atitude Mental Positiva. Eu te espero na penúltima parte, a parte 4,
Prepare-se para ter sucesso. Até a próxima!